Já vínhamos tratando da questão China versus Estados Unidos desde o início da pandemia, com a Mariana Janjá, como agora com o Samidana, trazendo um panorama do mercado, financeiro. E hoje o país oriental ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu. O anúncio foi feito poucas horas antes de terminar o prazo dado por Washington para que o governo chinês encerre a sua missão diplomática no Texas. Sobre esse desdobramento, a gente volta a receber o professor de visitante da Universidade de Relações Internacionais da China, Marcos Vinícius. Professor, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Já começo te perguntando, podemos confirmar aí uma segunda Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0? Olha, eu achava que seria equivocado a gente tratar isso como uma Guerra Fria, mas o que nós temos observado aí, infelizmente, é que até mesmo os Estados Unidos, a partir de ontem, com o pronunciamento do secretário de Estado Mike Pompeo, revelou de fato que os Estados Unidos pretendem aí engajar-se numa nova Guerra Fria com a China, e levando em consideração uma atuação diferente por parte dos Estados Unidos, uma vez que a integração das economias norte-americana e chinesa é de tamanha forma que nunca aconteceu na época da Guerra Fria, com a União Soviética. Então, nós vemos aí esta movimentação. Os Estados Unidos têm feito movimentações mais fortes nas últimas semanas, e resta saber se este tipo de movimentação vai ser até a eleição em novembro, ou se isso vai ser uma nova política a ser implementada. Nós não sabemos ainda o cenário eleitoral, se o presidente será reeleito, ou se Joe Biden ou alguém do Partido Democrata virá a ser eleito, e com uma mudança aí com relação ao tom, mas persistindo a dinâmica atual, nós temos aí um cenário muito complicado no futuro. Professor, vamos falar da narrativa sob o ponto de vista da pandemia. Os Estados Unidos, alguns especialistas dizem que eles tomam uma postura unilateral. Ou seja, são negacionistas da pandemia. No início da pandemia, eles negaram também que bloquearam a compra de material médico da China, que era destinado ao Brasil. E agora, essa semana, nós tivemos a notícia da compra de todo o lote da vacina da Pfizer e BioNTech. A China, em contrapartida, tem adotado uma postura diferente de ajudar os outros países com a compra de equipamentos, parcerias no desenvolvimento da vacina. Na sua opinião, na sua análise, o presidente Donald Trump, ele está dando de bandeja a possibilidade da China sair como a salvadora dessa pandemia? Será que o mundo vai comprar a narrativa do vírus chinês que Trump insiste em dizer? Olha, a postura do governo americano tem sido muito equivocada com relação ao tratamento da pandemia, né? Nós vimos aí que foi tratado de uma maneira muito superficial, achando-se também que era uma gripezinha, que eventualmente desapareceria do nada. E o que se notou aí também foram algumas fraturas do mundo ocidental com relação à questão da saúde pública e a forma de tratar isso. Houve também um processo aí de uma série de teorias conspiratórias contra a China, dizendo que eles haviam criado vírus em laboratório, e o que os chineses aproveitaram essa oportunidade, e é como você mesmo lembrou, foi a questão daquilo que nós estamos chamando de diplomacia da vacina, em que os chineses têm aí fornecido a vários países os equipamentos, máscaras, e é impressionante, por exemplo, você ver que mesmo dentro da União Europeia, onde você tem ali um relacionamento grande entre os países, os italianos, que sofreram muito no início da crise do coronavírus, não receberam apoio de ninguém, além dos chineses inicialmente, né? A postura da União Europeia fez até com que os italianos começassem a questionar o próprio fato de serem membros da União Europeia. Então, os chineses têm utilizado isso. O grande problema é que a argumentação tem sido de que a China tem se aproveitado e terá ganhos estratosféricos com relação à pandemia, o que é uma falta de conhecimento com relação àquilo que acontece no comércio internacional.
Nós sabemos que os países entrando em recessão, a economia chinesa, que exporta muito para esses países, perde dinheiro. E claro que eles vão conseguir recuperar o dinheiro que eles estão perdendo na exportação de outros produtos de tecnologia agregada, com a exportação de máscara, avental, esse tipo de coisa. Então, nós observamos essa movimentação da China, e aí o que a gente vê é isso que você falou mesmo, né? O presidente Trump adota uma postura que, de fato, começa a fazer com que as pessoas tenham pensem duas vezes no seu relacionamento bilateral. Marcos, pelo histórico da China, será que a gente consegue fazer uma inferência da China como líder a partir do momento que eles são hegemônicos, ocupando a posição que os Estados Unidos ocupam hoje em relação a soft power e hard power? O que muda? O que seria a China como hegemonia? Essa é uma pergunta muito importante, a pergunta de $1 milhão, né, que todo mundo quer saber qual vai ser a resposta. Na última reunião do Partido Comunista Chinês, no ano passado, houve uma determinação e um documento em que eles disseram que a China não tem pretensões hegemônicas. Até porque a palavra em chinês que representa hegemonia, em chinês se diz Bachuan, ela significa tirania. E a China, que é o país que se alega e que alega ser o país que busca paz e harmonia, jamais gostaria de ser vista como uma tirana nesse sentido. Então, a palavra hegemonia em chinês tem este contexto e esta visualização. Agora, o que nós podemos pensar é o seguinte: nós vamos ter aí uma China que terá uma influência e tem hoje em dia uma grande influência econômica, e isto não deve mudar, e eles pretendem aí, através deste poder econômico, mudar algumas das regras do comércio internacional que lhes são complicadas e que também, às vezes, não são muito interessantes para os países em desenvolvimento. A segunda questão relevante é, eventualmente, uma mudança ou uma aceitação do yuan, do renminbi, que é a moeda chinesa, como uma das moedas mais importantes na reserva, como reserva de valor global. Hoje em dia, os Estados Unidos têm o grande benefício de ter o dólar como uma moeda reserva de valor, e isso lhe dá uma série de vantagens com relação até mesmo ao comércio internacional e aos preços mais baixos dos produtos importados nos Estados Unidos. Então, haverá também uma mudança nesse sentido. Agora, na questão militar, é relevante enfatizar que os Estados Unidos não deverão perder esse posto, principalmente porque são a potência global que mais gasta com questões militares, e também que os Estados Unidos não enfrentam o mesmo tipo de situação geoestratégica da China. Os Estados Unidos têm uma vizinhança muito tranquila: ao norte, Canadá; ao sul, México; a leste, o Oceano Pacífico, e a leste o Oceano Atlântico, e a oeste o Oceano Pacífico. A China, por outro lado, tem uma vizinhança completamente diferente. Eles têm fronteira com 14 países, se eu não me engano, e esses países, 4 deles são potências nuclearmente armadas, né? Você tem a Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte e também a Coreia do Norte e a Rússia. Então, além disso, você tem a Coreia do Sul e o Japão, que representam ali uma presença forte dos Estados Unidos. Então, é uma vizinhança muito mais complicada e que não fará com que os chineses queiram engajar-se numa corrida armamentista na região, porque seria completamente difícil para eles vencerem uma oposição tão acirrada no seu contorno. Por fim, é equivocado a gente pensar na China primeiro com o parâmetro e com a régua do comunismo russo, que perdeu na Guerra Fria, e também com a régua baseada naquilo que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989. Hoje em dia a China é muito mais moderna, ela é capitalista, ela adota um sistema político que é o chamado socialismo com características chinesas, e é importante enfatizar esse aspecto das características chinesas, que são o mercado aberto, competição, livre iniciativa em vários aspectos, e ela não pretende, baseado no princípio de não interferência, aliás, um princípio que o próprio Brasil adota em sua Constituição, não pretende
tende aí ser uma divulgadora da sua ideologia. O que os chineses dizem é que eles construíram um modelo de governo que serve muito bem para eles e que não significa que os outros devem adotar. É uma postura diferente daquela postura norte-americana missionária de querer levar os seus valores ao mundo inteiro sem levar em consideração os aspectos locais. Marcos, essas disputas entre China e Estados Unidos parecem tão distantes, né, do cidadão médio, do cidadão comum, mas na verdade impactam o preço do produto que a gente consome, da nossa possibilidade ou impossibilidade de mobilidade, as notícias e as narrativas que a gente se associa, como a gente vê, né, um exemplo claro que é essa pandemia. É verdade. E eu comentei outro dia, acho que até falei na última vez, há um velho ditado português que diz que em briga de cachorro grande, quem mete a mão sai mordido. E o que a gente tem que adotar aí é uma postura de equidistância, entendendo que nós podemos e somos um parceiro importante para a China no curto, médio e longo prazos, e que esta guerra global tem um impacto no Brasil. Lembre-se, e é importante da gente enfatizar isso, que os Estados Unidos também querem um acordo comercial com a China. A relação comercial dos Estados Unidos com a China é importante também para os Estados Unidos. E isso nos afeta como? 40% do acordo é na área agrícola, né? E nós somos concorrentes diretos. Então, esse tipo de guerra, com certeza, trará algumas concessões, tanto por parte do governo chinês, como por parte do governo americano. E quem está do lado de fora assistindo, com certeza, vai poder sofrer aí algumas situações complicadas. Marcos, e o fator da língua e também da cultura para nós aqui no Ocidente seria uma dificuldade a mais de nos acostumarmos com a China ocupando ali uma posição que por tanto tempo foi dos Estados Unidos? A grande vantagem dos Estados Unidos foi a língua franca, que é o inglês, que os ingleses construíram uma língua fácil de ser usada, e nós temos aí pelo menos 300 anos do inglês como sendo uma língua relevante no contexto internacional. Eu não vejo esta divisão cultural que existe entre Ocidente e Oriente sendo derrubada simplesmente da noite para o dia. Inclusive porque os valores são diferentes, a religião é diferente, a escrita é diferente. Então, os chineses entendem que tem essas complicações. O próprio chinês vai dizer para você que a língua deles é difícil para o próprio chinês aprender. Então, eu não vejo uma mudança aí no sentido de que nós vamos consumir mais produtos ou mais da cultura chinesa nesse sentido. O que nós vamos ver é, com certeza, um conhecimento maior, uma divulgação maior da cultura, mas esta barreira linguística, inclusive, é complicada de ser transposta e é difícil de você vencer. Então, não pense novamente, não vamos encarar a China da mesma forma como nós encaramos os Estados Unidos na sua atuação global, porque a China tem um interesse forte na sua região, que é importantíssimo, e a sua pretensão global é justamente a parte econômica. Professor Marcos Vinícius, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ajudar a gente a entender o que está acontecendo no cenário político internacional e o que vem aí pela frente. Muito obrigado e estou sempre à sua disposição. Até mais.